todas e todos. Este é o Coisas de Cuba, o podcast que traz notícias, informações e causos de quem vive na ilha. Nós somos uma equipe de 2. Eu, Márcia Chueri, faço a criação e gravação, e o Fernando Carvalho faz a produção e edição do material. Hoje, finalmente, vamos ouvir a entrevista com a Diarenis, uma ativista cubana feminista, antirracista e anti-LGBTfobia, fundadora do coletivo Afroqueer Nosotros. Antes de continuar, eu te dou um tempinho para se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos. Agora sim, como eu dizia, antes do nosso intervalo comercial, a entrevistada neste episódio é uma amiga cubana, a Diarenis, que foi minha aluna no curso de português do Rincão Brasil-Cuba. Se você nem sabe do que eu estou falando, nem imagina, escute o podcast 59. Lá tem uma entrevista com a queridíssima Dorita, coordenadora do Rincão Brasil-Cuba. Bom, mas estamos falando de Cuba, né? Cuba que sofre com o bloqueio e seus efeitos. Então, tivemos de fazer a entrevista aos poucos, por causa das dificuldades de conexão com a internet. Dificuldades que têm a ver, por um lado, com a velocidade da conexão. Vocês não imaginam o trabalho que me dava mandar um áudio para o Fernando editar e transformar em podcast. Quando eu ainda estava lá, vivendo em Havana, eu mandava a gravação dividida em áudios bem pequenos. Tentava não ultrapassar 3 minutos de cada vez. E graças a isso, você só tem de aguentar uma meia hora de Márcia de cada vez. Mas, voltando à nossa entrevista, além da questão da velocidade, tem a dos preços dos pacotes de dados móveis. E desculpem se me repito, mas isso tudo tem a ver com bloqueio, sim. Se o Império do Norte deixasse Cuba em paz, a ilha poderia usar os cabos de fibra óptica que passam bem do ladinho, ali no Caribe. E isso deixaria a internet cubana muito mais rápida e barata. Mas não, eles dificultam bastante, para depois dizer que o governo cubano tenta impedir a população de ter livre acesso à informação. Esse livre aí vai com aspas, muitas aspas e muita ironia. Porque chamar a internet livre só se for por ignorância ou má fé, né? São tantas as formas de controle do que a gente pode ver, controle que quase sempre nem se percebe, que mais de 90% do que vemos é só manipulação mesmo. Aliás, essa é uma guerra totalmente desigual. A esquerda está armada assim com machados de pedra, enquanto os donos do mundo têm mísseis e drones. Eu sei que esse não é o tema de hoje, mas sempre é, porque o nosso podcast é um machadinho de pedra tentando romper o bloqueio de informações falsas sobre Cuba. Bom, antes da entrevista, vou passar algumas informações recentes da ilha. Pera, preciso explicar uma coisinha. Este podcast deveria ter saído no mês passado. A entrevista teria ficado melhor ainda em março, pelo Dia Internacional da Mulher. Infelizmente, tivemos vários problemas no percurso e só estamos conseguindo lançar agora. Por isso, as informações que eu vou passar não são todas muito recentes, mas são importantes. A primeira é que a seleção cubana ficou num extremamente honroso 4º lugar no Torneio Mundial de Beisebol. Normalmente, isso nem seria assunto aqui, porque eu não entendo nada desse esporte. Não entendo nada de esportes em geral, mas com o beisebol é pior. Minha teoria é que quem cresceu vendo futebol, com aquela energia toda dos caras correndo, não consegue vibrar com a lentidão do beisebol. Que me perdoem os fãs. Mas então por que celebrar um 4º lugar? Explico. Acontece que a equipe de Cuba
estava formada por atletas cubanos que jogam em vários países, inclusive Estados Unidos e Cuba, é claro. E o último jogo foi justamente contra os Estados Unidos e em Miami, veja bem. Daí os odiadores é como a gente chama os contra-revolucionários, que vivem vomitando pelas redes todo tipo de impropério contra a Revolução Cubana. Você conhece? É parecido com os que gritam mentiras contra o Lula, o PT, o PCO e a esquerda em geral. Pois, os odiadores anticubanos passaram dias e dias convocando os cubanos que vivem em Miami a ir ao jogo para desestabilizar o time da ilha. Time que, aliás, se autodenominou Team Aceri. Dar esse nome, Team Aceri, foi muito bonitinho e fofo, porque Aceri é uma gíria tipo mano, brother. Pois o time Aceri, como eu disse, estava formado por jogadores cubanos de vários países. Claro que os Estados Unidos demoraram bastante para dar o visto para os atletas de Cuba, para fazer assim bastante pressão psicológica. E os de fora da ilha também foram extremamente pressionados a não participar da seleção. Teve todo tipo de ameaça. Mas a maioria topou, foi um reencontro lindo, de irmãos mesmo, e o time Aceri ficou em quarto lugar. Por tudo isso, muito honroso quarto lugar. Outra notícia é que Cuba acaba de anunciar que tem um candidato de vacina contra a dengue já em fase de testes em animais. Uma vacina com duas características muito importantes. Ela foi criada sobre uma base bastante segura e atua contra os 4 tipos de dengue conhecidos. Você imagina que maravilha quando o Brasil imunizar a população contra a dengue? Eu não sei se você já teve essa doença. Eu tive e foi um horror. Não conseguia fazer nada, tentava trabalhar e caía na cama sem forças. E esse cansaço durou meses, impressionante. E eu saí viva, né? Porque tem muita gente que não sai. Bom, com a experiência da Covid, a gente aprendeu na marra um pouco sobre vacina, né? Já sabemos que ter uma base segura é muito importante, porque a pesquisa busca um produto capaz de imunizar, mas também tem de garantir que não faça mal aos vacinados. Por outro lado, agir simultaneamente contra os 4 tipos era o grande desafio para criar uma vacina contra a dengue. Você sabia disso? Essa informação eu aprendi vendo uma entrevista com cientistas cubanos dessa área. Entrevista que saiu pela televisão aberta de lá. Tá entendendo? Lá eles entrevistam cientistas na TV aberta. E assim, além de respaldar o trabalho da pesquisa científica, a população se educa. Porque não é só passar informação, é mostrar o quanto a ciência é importante para a vida das pessoas. É mostrar que o governo se ocupa da saúde da população. E que é para isso que o governo existe, para que a população tenha melhores condições de vida. Cuba sabe que governos devem servir para que a vida em sociedade não seja uma selva, onde prevalece a lei do mais forte. Infelizmente, como sabemos e vivemos, no capitalismo os governos têm outro papel. Eles servem de pelegos para a maioria não perceber o quanto está sendo expropriada. Eu sei, há governos e governos, é óbvio. Eu não estou discordando disso. Eu fiz o Hélio, eu votei no Lula, tudo bonitinho. Mas é diferente. E por falar nas entrevistas e na TV aberta, olha só. Eu acabo de receber uma mensagem de uma amiga brasileira que ficou retida em Cuba durante a pandemia. A gente se conheceu lá. Essa amiga, a Malu, está escrevendo um livro sobre a experiência que viveu em Cuba. E ela me mandou uma mensagem para me dizer que no livro ela conta exatamente a mesma experiência que eu mencionei no podcast 60, que a gente ouvia diariamente o Dr. Duran para saber os dados da Covid e também para ver se ele estava muito cansado. A gente tentava adivinhar pela cara dele
se as notícias eram muito ruins. Enfim, para você ver que viver em Cuba deixa marcas mesmo. Não sou só eu. Estes dias eu estava pensando nisso e pensei que é uma frase que se aplica bem. A gente sai de Cuba, mas Cuba nunca sai da gente. Felizmente. Agora, uma notícia mais recente. Cuba acaba de autorizar depósitos em dólares estadunidenses nas contas bancárias em divisas. Vou tentar traduzir o que isso quer dizer. Entre as medidas financeiras do bloqueio está a proibição de que Cuba utilize dólares norte-americanos para suas transações internacionais. Essa foi uma das medidas do Trump para deixar o bloqueio ainda pior. E isso não mudou até agora, tá? O Biden não fez nada. Então, no mundo em que o comércio internacional é quase todo em dólares, imagine o que isso significa para a economia de um país pequeno e com poucos recursos naturais. Não é China e Rússia que podem dizer, vamos negociar com as nossas moedas. É Cuba, é uma ilha do Caribe. De modo que, para Cuba como país, não interessa ter dólares. Quando o dólar entra aos cofres públicos, vira papel verde, sem nenhum valor. Por isso, desde junho de 2021, Cuba não aceitava depósitos nessa moeda. Estamos falando de depósitos em moeda estrangeira, em contas correntes abertas especificamente para isso. Ou seja, os bancos cubanos têm 2 tipos de contas correntes. Um tipo em pesos cubanos e o outro em divisas, ou seja, moedas que servem para comércio internacional, como dólar, euro, libras esterlinas. O cidadão usa essa conta, esse segundo tipo, para fazer compras nas lojas e mercados em divisas. Esses estabelecimentos só aceitam dinheiro eletrônico, quer dizer, cartões. Essa rede de comércio em divisas, em Cuba se diz MLC, que é a sigla para Moeda Livremente Convertível. Pois essa rede em MLC foi criada justamente para o governo arrecadar divisas. É com esse dinheiro que Cuba compra à vista no mercado internacional. Entre muitas outras coisas, o leite distribuído às crianças cubanas através da cesta básica é comprado desse jeito. Será que eu consegui explicar? Resumindo, embora Cuba continue impedida de usar dólares estadunidenses no mercado internacional, os bancos cubanos estão aceitando depósitos nessa moeda. O governo explicou assim, abre aspas, essa decisão responde às circunstâncias e prioridades atuais da política econômica. O cenário econômico atual do país, tendo superado a pandemia de Covid-19, com o começo da reanimação do turismo, o reinício da presença de visitantes estrangeiros e a paulatina recuperação da atividade produtiva de serviços, aconselha dar esse passo. Fecha aspas. Mas eles fazem também uma ressalva de que as repercussões da medida vão ser acompanhadas bem de perto. Ou seja, se não der certo, vão suspender de novo ou estabelecer novas regras. Eu acho que o objetivo principal é combater o mercado cambiário informal. Como entra muito dólar na ilha, por causa do turismo e também pelos cubanos residentes fora, se o governo não faz o câmbio do dólar, outros fazem. E fazem segundo a lei do mercado. Aí, se houver mais demanda que oferta, e sempre há, o preço sobe. E esse descontrole acaba repercutindo sobre toda a vida econômica interna do país. Penso que eles esperam, assim, controlar um pouco a inflação, que está realmente nas alturas. Como eu tenho dito e repetido, a situação econômica lá está complicadíssima. E como também explico, a causa principal é o bloqueio. Bom, chega de economia. Agora sim, vamos à entrevista. Eu queria muito que tivesse saído ainda durante o mês de março, mas como eu expliquei, não deu. Minhas desculpas aos ouvintes e principalmente à nossa entrevistada, a Diarenes,
que também fez um grande esforço para a gente poder trazer para vocês informações interessantes e eu diria até que inéditas sobre o ativismo identitário em Cuba. Antes de colocar a voz dela, eu preciso explicar como vai ser. A Diarenes mandou respostas gravadas às primeiras perguntas. Depois ela teve uma gripe forte, que felizmente não era Covid, mas que deixou uma tosse muito incômoda, o que foi atrasando a gravação. Finalmente, entre tosse e a questão da internet que eu já expliquei, ela optou por mandar as respostas por escrito. Daí fizemos o seguinte: essa parte escrita, eu traduzi as respostas e vou lê-las. Já em português, vai ficar mais fácil. Eu sei que isso vai tirar muito da graça, porque não vai ser na voz dela, que aliás é linda, não é rouca que nem a minha. Eu espero que ainda assim vocês possam apreciar as respostas, porque ela é realmente uma pessoa super interessante e com muito conhecimento sobre o ativismo na ilha. Então vamos lá. Primeiro eu pedi que ela se apresentasse. O nome dela é Diarenes Calderon Tartabul. Se depois de ouvi-la você quiser saber mais, é só dar um Google. Diarenes Calderon Tartabul. Vamos lá? Vocês vão ouvir na voz dela a apresentação. Soy Diarenis Calderón Tartaúl, curadora de arte, educadora popular, activista, antirracista, feminista y fundadora de la colectiva Afroqueer Nosotres. Soy una madre y una abuela que vive en San Miguel del Padrón, ciudad de La Habana. También soy vegana y disfruto muchísimo de la música cubana y de otros lugares del mundo. Hago un trabajo por cuenta propia para sostenerme desde el punto de vista emocional, económico y creativo, que es un catering vegano, donde elaboro comida, menú sabroso, fresco, armónico en colores y sabores para contribuir con una educación sostenible a comer saludable. Mi trabajo como curadora de artes plásticas está relacionado con la organización de eventos y exposiciones, básicamente desde la cultura popular y las huellas de África en las poblaciones afrodescendientes, reconociendo nuestro orgullo, nuestras tradiciones y sobre todo empoderando a artistas menos reconocidos en Cuba y la diáspora. Eu testei antes com uma amiga que não sabe espanhol e ela disse que conseguia entender. Em todo caso, eu vou esclarecer. Ela diz que faz um trabalho de pantry vegano, ou seja, ela produz e vende refeições veganas como uma forma de aumentar a renda, mas também como uma ação de educação alimentar, de divulgação de um modo de vida mais saudável. Aproveito a deixa para dizer que ela levou umas comidinhas nas nossas festas do curso de português lá do Rincão. A festa foi no meu aniversário e uma na formatura. E as comidinhas estavam uma delícia. E outra, ela está dando um curso de alimentação saudável lá no Rincão. Eu acho lindo ver ações assim dando frutos. Bom, a minha segunda pergunta foi sobre a origem da posição feminista que ela adotou. E ela fez um lindo relato sobre as mulheres da sua família. Escuta só. Bueno, crecí en una familia, en su mayor por ciento mujeres. Agradezco a mis ancestras por acompañarme en este viaje, sobre todo en el viaje hacia el feminismo. Crecí con una tía que me adentró en la cultura, pero también me adentró en la solidaridad, en la empatía y el respeto hacia las otras voces femeninas. También con una abuela que con 9 hijos decidió separarse de su esposo porque quería ser la señora de su casa, pero una señora que fuera respetada y atendida.
y no pasar a segundos planos. Eso la hizo quedarse sola con sus 9 hijos y luchar desde su espacio para que hubiera una oportunidad más abierta a elaborar la riqueza espiritual, familiar, desde lo económico, pero también desde lo emocional. Con una madre que luchó muchísimo por sus ideales revolucionarios, que enfrentó a su figura paterna para irse a la clandestinidad, pero también con una madre que desde su lugar como educadora, como profesora, le dio la bienvenida a diferentes formas de pensamiento donde siempre se sostenía la mano de una compañera, de una amiga, de una hermana, tratando de tener la oportunidad de crecer desde ese pensamiento femenino, aunque ella decía que no se catalogaba como feminista. Ah, faltou explicar que essa entrevista foi antecedida por uma conversa lá em casa, em que ela me falou dela e do ativismo feminista em Cuba. Por isso eu pude perguntar sobre a posição dessas mulheres que ela menciona, a tia, a avó e a mãe dela. Daí então eu quis saber mais sobre a relação do feminismo com a revolução. E olha que interessante as contradições entre diferentes gerações de mulheres cubanas. Todas estas mujeres participaron del proceso revolucionario de 1959 y creían que durante ese proceso de formación de la revolución, todas las reformas que se habían hecho habían dejado resueltas todas las situaciones de desigualdad, incluyendo el racismo, la discriminación hacia la mujer, la discriminación por edades, la discriminación hacia el campesino, y entonces crearon un espacio de construcción de una nueva sociedad donde participaban confiando sus sueños y sus deseos al proceso de transformación social al cual invitaba la Revolución Cubana. Las mujeres de mi familia tenían una ansia libertaria y esa ansia de libertad la vieron hecha realidad en los momentos en que triunfa la revolución. Ellas formaron parte de todo ese proceso de mujeres revolucionarias y mujeres clandestinas que estuvo en los procesos de antes de 1959, favoreciendo que llegara ese triunfo. Después de eso, ellas entendieron que no había ninguna otra lucha que proseguir, ningún otro suceso que seguir que no fuera el de la revolución y todas sus reformas. Un día, hablando con mi madre sobre el feminismo, ella me decía que si el feminismo era igualar los derechos de las mujeres con los hombres, ya en Cuba se había logrado eso y no era necesario seguir haciendo otras acciones fuera de la revolución. Yo le decía que ella no entendía realmente lo que era el feminismo. Ella me responde que sí, que estaba a favor de todo lo que históricamente sabía como feminismo, ¿no? Y del momento del sufragio y todo, pero que todas esas luchas habían quedado incluídas dentro del proceso revolucionario. Gente, eu adorei o final dessa resposta que você acabou de ouvir, porque a mãe da Diarenes, muitos anos atrás, já tinha consciência de quanto o feminismo pode ser pequeno burguês. De que aquela reivindicação de poder trabalhar fora, que nós tínhamos mesmo aqui, inclusive no feminismo no Brasil, essa reivindicação não se aplicava à vida das mulheres negras e pobres, que sempre trabalharam para sustentar suas famílias. A outra questão que eu acho que ficou muito clara é que a revolução, de fato, atendeu
imediatamente as principais reivindicações do movimento de mulheres. Salário igual para trabalho igual está garantido em Cuba desde 1960. O direito ao aborto seguro e demais direitos reprodutivos, ou seja, educação sexual, acesso a métodos contraceptivos, a mesma coisa, as cubanas já têm faz muito tempo. Mas tem aí uma questão muito importante que a gente precisa entender. Uma coisa é o que um governo revolucionário e realmente popular pode fazer. E outra coisa é mudar a cultura, aqueles valores e crenças que foram e são construídos ao longo da história. Cuba fez uma revolução, mas não dá para acabar por decreto com uma herança cultural de opressão. Bom, gente, a partir de agora, eu é que vou passar a vocês as respostas de Arenes. Então, desculpa, vai ser tudo na minha voz mesmo. A minha pergunta seguinte foi: eu compreendo a posição da sua mãe e admiro muito. As mulheres brasileiras ainda não têm muitas coisas que a Revolução garantiu praticamente desde o início, como o direito a uma interrupção segura da gravidez e a igualdade de salários, para dar apenas 2 exemplos. Eu sou a favor de um feminismo marxista, que defende que é impossível derrubar o patriarcado dentro do sistema capitalista. Mas entendo também que o feminismo cubano tenha preocupações e reivindicações diferentes das nossas. Então eu gostaria que você dissesse quais são as bandeiras, as reivindicações principais do feminismo cubano. Bom, agora eu vou passar a resposta dela, como eu disse, traduzida fielmente. Então vamos lá. Abre aspas. Há muitas expressões de feminismo e talvez, eu digo talvez porque não posso falar por todas as pessoas, nem por todos os contextos, talvez haja algumas propostas para uma agenda comum. Eu tenho participado de debates em que são enfocadas as seguintes questões. Questões relativas à violência de gênero, embora para o trabalho integral deste problema seja imprescindível uma lei específica e integral, que lute pelos direitos das meninas e mulheres, reconhecendo e protegendo suas liberdades e direitos. Outro aspecto seria eliminar as exceções por idade e sexo, para que pais, mães e tutores deem consentimento ao matrimônio de jovens com menos de 18 anos. É necessário, prudente e urgente, reconhecer, visibilizar, acompanhar todos os tipos de família, homoafetivas, monoparentais, crianças sob cuidados de avós, entre outras, com proteções específicas para as que apresentem situações de vulnerabilidade. Trabalhar e visibilizar a violência doméstica e outras que existem na Cuba de hoje, inclusive a de gênero dentro da própria família. Falar de feminicídio e o risco que correm todas as mulheres, especificando as que vivem dentro das comunidades sexo-dissidentes, lésbicas, queer, não binárias e trans. A maternidade assistida, a barriga solidária para todas as mulheres que desejem, sem determinar idade, identidade de gênero, orientação sexual, nem acompanhamento masculino obrigatório. Estabelecer melhores e maiores espaços legais e de estrutura, com tribunais específicos para o acompanhamento às vítimas de violência e a seus descendentes. É preciso falar sobre o acesso ao trabalho e as condições deste no atual cenário cubano, e, ao mesmo tempo, falar de matrimônio igualitário e união de fato, e incluir as garotas trans. Reconhecer o racismo sistêmico, estrutural e simbólico. Facilitar o acesso a ações afirmativas e a uma vida digna das mulheres afrodescendentes e sua descendência. Maior acesso a informações para mulheres que vivem em locais periféricos e ou de maior vulnerabilidade social. Reparação social a famílias negras e homoparentais. Inclusão e debate em meios audiovisuais e campanhas publicitárias de famílias negras e homoparentais com dignidade, amor e respeito. Mais além do código, e agora eu explico,
ela se refere ao Código das Famílias recentemente aprovado. Debater e tornar real o direito à adoção de casais diferentes do tradicional e de pessoas sozinhas. Debater e visibilizar o assédio e a violação como um fenômeno que cresce no contexto urbano atual, mostrando conflitos e buscando soluções. A aposentadoria da mulher idosa e seu retorno ao lar. Envelhecimento das mulheres, incluindo mulheres sozinhas, queer, bissexuais, lésbicas e trans. Quanto ao que você disse, ela está falando do que eu disse, tá? Considero que em Cuba também há um feminismo marxista que argumenta que é impossível derrubar o patriarcado fora do sistema capitalista. Há tendências dentro do feminismo antirracista, ecofeminista, vegano, um feminismo desde a religiosidade que é bastante crítico. Fecha aspas. Bom, quase tudo que ela falou se refere também, principalmente a parte inicial, ao que foi determinado, né, o que foi legislado no Código das Famílias. Recentemente aprovado, eu já fiz podcast sobre isso. Minha pergunta seguinte foi esta. Pelo que você disse, eu entendi que há um movimento, organizações ou pelo menos ativistas que atuam fora dos canais institucionais, ou seja, que não estão sob a direção de organizações como a Federação de Mulheres Cubanas e o Partido. É assim? E se é, como é que atuam então? Agora escutem a resposta. Abre aspas. Temos organizações feministas dentro das instituições, como universidades ou espaços culturais e científicos, que são validadas dentro das próprias instituições como espaços de aprendizagem, cátedras de desenvolvimento do pensamento negro e outros. Mas, até onde eu sei, suas ações são sempre iniciativas pessoais ou de determinados grupos de mulheres, e mesmo de alguns homens que sabem a importância do feminismo dentro dos espaços de socialização massiva, para facilitar mudanças a favor da igualdade de direitos e reconhecimento das mulheres e seu posicionamento social. Há outros grupos de lideranças comunitárias que trabalham pela ilha toda, atuando desde pequenos espaços em vínculo com alguns fatores sociais. E outras pessoas ativistas não vinculadas a nenhuma instituição ou organização, que trabalham desde sua autonomia e empatia com o tema, como sociedade civil preocupada em mobilizar os diferentes tipos de feminismo e sua intercepção. Muitas dessas iniciativas são de mulheres relacionadas com as artes e também com os entornos urbanos. Citarei algumas referentes às questões de gênero e raça, individuais a grandes mulheres que há anos realizam esse trabalho. Deise Rubiera, Inês Maria Martiato, Irene Esther, Gisela Arandia, Georgina Herrera, poeta falecida recentemente, Teresa Cárdenas, Norma Guiar, Maritza Lopes, Afibola Sifunola, Mária Lopes, Carmen Gonzalez e outras. Desde a sede das universidades de Santiago de Cuba, Camagüey e Havana, com pesquisas e propostas a partir da ciência e da consciência. A Cátedra Nelson Mandela, o Claxo, aqui entra uma nota minha da Márcia. O Claxo é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, está sediado em Buenos Aires. O coletivo Afroqueer Nosotres, que é o coletivo da Diarenes, grupos Marrim, já de muitos anos, Afroestética, O Nosso é Crespo, Revista Afro-Cubana, Negra Viajaremos Que Ser, Casa Tomada, Mirarte, Desde a Costura e a Moda, Loja Memórias, Bárbaras Power, Beyond Ruth. Há outras experiências, como a Rede de Bairro Afrodescendente e a Articulação Afrofeminista Cubana, em que se agrupam experiências individuais e coletivas da sociedade civil ou instituições que têm ações a partir de seus próprios espaços.
E aqui fecha aspas. Bom, acho que deu perfeitamente para perceber duas coisas que eu, pelo menos, considero muito importantes. Mesmo que você não tenha entendido todos esses grupos e indivíduos que estão atuando, eu extraí essas duas informações. A primeira é que o feminismo em Cuba é diverso e está muito vivo e atuante. Tem de todas as cores e matizes, assim como a luta contra o racismo também. A segunda, que exige um pouco mais de reflexão, é perceber que não há restrição nem proibição. Os coletivos se organizam, as pessoas atuam individualmente a partir de seus espaços. A universidade está ativa também nessas áreas. E como eu disse, não apenas do feminismo. Acontece o mesmo com o ativismo antirracista e pelos direitos das pessoas LGBTQ+. Olha, fazer este podcast foi um dos mais trabalhosos, mas foi muito gratificante também. Meu encontro com a Diarenes não foi propriamente casual, já que ela chega ao curso através do contato com a Dorita. Mas perceber essa identificação que finalmente levou à entrevista só foi possível porque o ambiente no curso proporcionou que todas nos conhecêssemos de verdade, pelo menos um pouquinho. Criamos ali um laço de amizade que eu acredito que mesmo de longe vai durar. Aliás, já está durando. A Diarenes me mandou também um áudio esclarecendo um pouco mais o seu depoimento e fazendo, digamos assim, uma declaração de princípios sobre o feminismo. É também o encerramento da entrevista, é a despedida dela. Y aquí va. Profe, ojalá esto que estamos haciendo, bueno, le sea suficiente. Ahí cité un poco las experiencias en universidades, las experiencias dentro de la sociedad civil, las experiencias dentro de los diferentes grupos o colectivos que se mueven desde ahora y de muchos años, y también algunas personas de modo independiente. Usted elija lo que quiera decir, pero bueno, puse las que yo creo que son más activas, más largas en el tiempo. Puede que sea injusta con algunas otras que se me han olvidado ahora mismo. Y también con las que están más nuevas porque también están haciendo trabajo. Pero bueno, esto sería, citar a todas sería muchísimo. Y lo otro es que, bueno, también nos incluimos ahí como colectiva. La colectiva Nosotres es la colectiva con quien trabajo. Y también quería decirle que todo este proceso de feminismo, no sé si se lo dije en la conversación en su casa, para mí tiene una fundación barrial. El comunismo es comunitario, es antirracista, es el feminismo tiene que ser antirracista, tiene que ser comunitario, tiene que ser sororo, solidario, también tiene que ser inclusivo con todas las mujeres que se asuman mujeres, con los colectivos de las comunidades LGBTQ, con las campesinas, con las religiosas, en fin, el feminismo tiene que tener una especie de sede holística y armónica para que pueda funcionar. Entonces, bueno, ojalá el buen vivir y el buen comer también acompañen a las feministas como un espacio de, otro espacio de lucha. Hay mucha gente haciendo cosas en Cuba del feminismo. Es una pena que se haya ido y no hayamos podido hacer algunas conexiones o incluso viajes dentro de la misma provincia, la ciudad Habana o Matanza, que tiene tanta gente activa. Pero bueno, eso lo dejamos para una próxima conversación. Gracias por invitarme y gracias por su tiempo. Y ojalá sirva de algo ilustrar un poco más qué cosa es Cuba. Para terminar, vai uma dica. Se você tem interesse em saber mais sobre Cuba, e certamente tem, ou não estaria me ouvindo, sugiro que veja o documentário chamado Cubanas, Mujeres em Revolución. Esse filme foi dirigido por uma argentina, Maria Torreias, e merece muito ser visto. Vou repetir o título: Cubanas, Mujeres em Revolución.
Ele mostra o papel desempenhado por mulheres tanto na luta guerrilheira como no processo revolucionário e mostra as mulheres na Cuba de hoje. Muito bom mesmo. E o presente deste podcast é um vídeo de uma apresentação da Camerata Romeu. A Camerata é uma orquestra de cordas feminina fundada em Cuba em 1993, ou seja, há 30 anos. Ela foi a primeira da América Latina. E a peça que você vai ouvir e ver, né, o vídeo, se chama La Bella Habana. Espero que você goste e nos encontramos no próximo episódio com mais coisas de Cuba.